Bom dia, pessoal! Vamos começar mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical, com muita alegria, muita animação. Nossa terceira aula da nossa nova revista Histórias Reais. Histórias Reais, como vocês sabem, não só porque elas já aconteceram de verdade, mas porque fala das histórias dos reis de Israel. Primeira história que a gente viu, recapitulando aqui, não foi de um rei mesmo, foi do último juiz de Israel, que foi o juiz, o profeta Samuel. A gente viu lá naquela outra revista a história de Moisés, de como Moisés libertou o povo. Depois a gente viu a história de Josué na conquista da Terra Prometida. E aí a gente viu que depois da morte de Josué, o povo de Israel, as 12 tribos, passou a ser liderada pelos juízes, que eram homens, em alguns casos mulheres, escolhidos por Deus para liderar o povo, para guerrear ali contra as nações inimigas. E aí a gente viu que o último juiz foi Samuel. A gente viu a história de Ana. Na primeira lição já dessa revista, a história de Ana, que era a mãe de Samuel, que ela era mulher de Eucana, que tinha outra mulher, e essa outra mulher de Eucana tinha muitos filhos, e Ana não tinha nenhum, mas aí Ana pediu a Deus um filho, e aí Deus atendeu e deu Samuel. E aí a gente viu aquela história do chamado de Samuel, que ele passou a ser criado pelo profeta Eli, pelo sacerdote Eli. E aí a gente viu aquela história do chamado de Samuel, ele dormindo, e 3 vezes ele ouviu uma voz, Samuel, Samuel, chamando ele no meio da noite. E aí ele disse, o sacerdote Eli falou para ele, quando ouvisse aquela voz, respondesse, Senhor, fala, porque o teu servo ouve. E aí Samuel, ele foi chamado e cresceu e virou o juiz do povo de Israel, era um homem muito respeitado, só que tinha um problema. Os filhos de Samuel, eles não eram muito legais não, eles eram muito desobedientes, eles viviam fazendo besteira e eles também eram juízes. Samuel colocou eles para serem juízes também junto com ele. E aí o povo via aquilo ali e ficava meio, rapaz, tá meio troncho esse negócio, porque os filhos de Samuel não eram legais, viviam fazendo bagunça o tempo todo. E aí o povo ficou de saco cheio, chegou para Samuel e falou, Samuel, a gente quer um rei. A gente não quer mais ser liderado por juízes, a gente quer um rei. Porque todos os outros povos têm rei, só a gente, Israel, que não tem. E aí Samuel levou essa reclamação a Deus e Deus falou, olha, esse povo não sabe o que está pedindo. Porque eles só estão pedindo o rei por inveja. Eles estão olhando os outros povos aí, estão querendo um rei, mas eles estão ignorando o fato de que eles já têm aquilo que nenhum outro povo tem, que é eu mesmo, Isso é Deus falando por eles. Então, o povo de Israel era o único povo que tinha o próprio Deus como rei. E eles estavam ignorando isso, estavam pedindo outro rei. Mas, mesmo assim, Deus falou, olha, esse povo não sabe o que está pedindo, mas ainda assim eu vou dar a eles o que eles estão pedindo. E aí veio o nosso primeiro rei de Israel, que foi o rei Saul, esse bonitão aqui, que a Bíblia diz que era um rapaz muito bonito, muito forte, da tribo de Benjamim, que a gente viu na aula passada toda aquela história, que ele foi procurar a jumenta junto com um amigo seu e terminou esbarrando com Samuel. Só que quando ele esbarrou com Samuel, Samuel já sabia, porque Deus já tinha falado para ele, que o rapaz que aparecesse da tribo de Benjamim procurando a jumenta seria o próximo rei de Israel, o primeiro rei de Israel. E aí quando ele se encontrou com Samuel, Samuel ungiu ele, lembra da unção, aquele negócio de derramar o óleo na cabeça, e a partir daquele momento ele passou a ser o primeiro rei. E aí, na nossa lição a gente vê que o rei de Israel ele tinha que passar por 3 passos, 3 etapas para ser confirmado como rei. Primeiro, tinha que ser escolhido por Deus. Check, Samuel já havia confirmado, já havia ungido Saul, ele já havia sido escolhido por Deus. E a segunda etapa, o segundo passo seria uma grande vitória, uma grande batalha que iria confirmar esse rei como sendo o escolhido de Deus. E foi o que aconteceu. Saul, que é um grande guerreiro, ele saiu para guerrear lá com o povo de Israel e derrotou uma nação inimiga, confirmando aí a segunda, o segundo requisito para ser rei de Israel. E o terceiro requisito era ser confirmado pelo povo de Israel. E aí foi o que aconteceu. Saul foi apresentado a todo o povo de Israel, as 12 tribos, e o povo, quando viu aquele cara grandão, bonitão, que havia derrotado a nação inimiga, confirmado por Deus, o povo não teve outra, confirmou Saul como rei de Israel. E aí Saul era o rei, estava tudo indo bem, estava tudo massa, estava tudo top. Mas aí Saul começou a fazer umas besteiras, ele começou a desandar. Porque Saul era meio desobediente, ele era muito precipitado, ou seja, ele queria fazer as coisas antes do tempo.
teve um tempo, teve um momento em que ele deveria oferecer um sacrifício a Deus, só que o rei não pode oferecer sacrifício a Deus, só o sacerdote podia oferecer sacrifício. Então ele tinha que esperar Samuel chegar para oferecer o sacrifício. Só que Samuel estava atrasando, nada de Samuel chegar, o tempo passa, e aí ele impaciente falou, e quer saber, eu que vou fazer o sacrifício. Pegou lá o animal, sacrificou, e Deus ficou com muita raiva de Saul, ficou muito chateado com Saul, porque ele não esperou, ele foi precipitado e agiu com rebeldia. E esse foi o grande problema de Saul. Um dia, estava lá Saul, né, guerreando contra nações inimigas, e antes dele sair para essa guerra, Deus falou, Saul, vê só, eu estou mandando você para você ir conquistar essa outra nação, e eu quero que você destrua tudo, todo mundo. Para você matar todo mundo, você não pode nem deixar animal vivo, tem que pegar todo mundo e destruir a cidade toda, porque era um povo inimigo, era um povo idólatra, um povo que fazia muitas coisas erradas. E aí Deus falou, eu quero que você destrua e mate todo mundo, não quero que sobre ninguém. E aí Saul falou, beleza. Chegou lá na guerra, derrotou a galera, e o que foi que ele fez? Olha só, levou os animais, levou o próprio rei inimigo. Esse aqui é o rei inimigo, tá vendo? O soldado aqui com a coroa dele. Ou seja, fez exatamente o contrário de tudo aquilo que Deus tinha falado para ele. Deus falou que pega todo mundo, destrói, mata o rei, pega os animais, destrói. E aí Saul, né, mandou lá até a Paula, falou, não, eu vou pegar os animais para oferecer em sacrifícios a Deus, né? Só que na realidade ele queria pegar as riquezas daquela cidade para ele. E aí quando Samuel chegou, que viu aquilo ali, viu os animais, viu o rei preso, Samuel ficou muito chateado com Saul, porque ele percebeu na hora que Saul havia desobedecido a Deus. E na hora, Deus falou através de Samuel que por conta daquele pecado de Saul, de desobediência, de rebeldia, Saul ele perderia o seu reino. Ele não seria mais o rei de Israel. E aí Saul ficou muito chateado, ele gritou, ele esperneou, mas no final ele aceitou, porque afinal ele havia desobedecido a Deus, não tinha o que fazer. E aí, por conta desse pecado de Saul, os próximos reis de Israel não vão ser os filhos de Saul, que era o esperado, né? Normalmente a gente tem o rei, e depois do rei, quem assume o reinado é o filho do rei, e depois o filho do filho, e o filho do filho, e daí por diante. Mas não é o filho de Saul que assume o reinado. Vai ser um outro cara, que vocês provavelmente já sabem quem é, que é o rei Davi, mas que a gente vai ver na próxima aula. Mas o que é que a gente aprende com essa história de Saul? O problema de Saul, ele tinha tudo para dar certo. Era um cara bonito, era um cara esperto, era o rei de Israel, o povo adorava Saul, mas ele desobedeceu a Deus. Né? Ele até falou que ia desobedecer para oferecer sacrifício a Deus, mas não teve outro. Samuel falou para ele que, se tratando de Deus, é melhor obedecer do que sacrificar. Ou seja, não adianta a gente chegar lá na igreja, bonitinho, louvar, adorar a Deus, se em casa a gente desobedece a Deus. Vale mais a pena, Deus prefere a obediência do que a simples adoração. A gente tem que obedecer a Deus. A gente não pode ser, ó, que nem esse moleque aqui da foto, que os pais mandam e ele fala, não, eu vou fazer, não quero nem saber. A gente tem que, orar a Deus, ser fiel a Deus, ser obediente a Deus. Não podemos ser rebeldes. Esse foi o grande pecado de Saul. Ele queria fazer as coisas do jeito dele. Deus falava uma coisa, Saul, faz assim. Saul fazia totalmente diferente. Queria fazer as coisas do jeito dele, no tempo dele. Ele foi rebelde e por conta disso ele perdeu o seu reinado. Então, fica a lição aí. A gente não pode ser que nem Saul. Temos que obedecer a Deus e temos que obedecer às pessoas que Deus coloca na nossa vida para a gente obedecer. Temos que obedecer os pais, os professores, e é isso aí. Então fica o nosso versículo para decorar, já desde a aula passada, no arquivo da memória, né? 1 Samuel 3,9 diz o seguinte: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Foi o que Samuel falou e foi o que Saul não fez, né? Porque Deus havia falado com ele, Deus havia falado através de Samuel, deu as ordens, mas Saul não ouviu, preferiu fazer da forma como ele queria. Então é isso aí, vamos orar para a gente finalizar essa aula. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por essa lição, obrigado porque a gente pode encontrar na sua palavra exemplos de que fazer e do que não fazer, Senhor.
Te peço que o Senhor nos ajude a não ser como Saul, que o Senhor nos ajude a não sermos rebeldes, a obedecermos a Tua palavra, obedecermos a Ti, aos nossos pais. Nos ajuda, Senhor, porque nem sempre é fácil. Mas a gente continua te pedindo pelas bênçãos, pelas famílias, pela igreja, pelas famílias e membros que estejam doentes, e que toda essa situação logo de pandemia, tudo isso acabe para a gente possa ter aulas de volta lá na igreja e que tudo ocorra bem, Senhor. Muito obrigado por mais essa aula. Em nome de Jesus, amém. É isso aí, galera. Até a próxima aula. Fica todo mundo com Deus. Valeu!